A paz do Senhor. Deixa eu te falar algo que aconteceu comigo agora há pouquinho. Eu fui no centro aqui da minha cidade comprar algumas coisas no supermercado pela manhã e eu passei em frente a uma igreja que eu não vou revelar o nome, porque a minha intenção não é denegrir a imagem de uma igreja, mas na porta da igreja tinha duas irmãs com uma mesa com um bolo de laranja, com um empadão de frango, café, e uma delas me ofereceu. E eu falei, oh, que bênção! Porque tem algumas igrejas que têm esse costume de fazer isso, de preparar um café da manhã para as pessoas, até como forma de evangelismo. Pessoas estão passando, e aí aqueles irmãos oferecem um café, oferecem uma palavra. E eu pensei que fosse isso. E quando ela pegou um pedaço de empadão grande, eu até achei estranho, né? Falei, nossa, que pedação. Aí ela, e o café, de R$1 ou como é? De R$1? É pago isso aqui? É pago. Eu falei, não, senhora, obrigado, Deus te abençoe. E eu fui embora. E tinha um amigo comigo, ele riu muito dessa situação. E eu falei para ele, é uma situação engraçada, mas é por isso que eu não concordo. Eu não concordo, não. Deus me fez entender que Deus não concorda com cantina na igreja, venda de comida na igreja. Por quê? Porque muitas das vezes tem pessoas que vão para o culto, pessoas que estão numa dificuldade financeira muito grande, que têm crianças, pessoas que às vezes não têm o que comer em casa. E quando vão para o culto, a criança vê lá na cantina o salgado, a sopa, o bolo, e o pai não pode dar, mas a criança não entende. E aquilo corta, fere o coração daquele pai, daquela mãe, que foi para o culto e seus filhos tiveram que passar por isso. Conheço casos de pessoas que falam assim, eu não vou para a igreja hoje não porque vai ter cantina e eu não tenho nada para dar para meus filhos, eu não vou. Isso dói demais no meu coração. E Deus me fez entender que Deus não se agrada disso, ainda que o pretexto seja para a obra de Deus. Eu sei que tem pessoas que às vezes tiram da própria despensa o frango, a farinha, o ovo, os ingredientes para fazer o salgado, o bolo. Eu sei que Deus recompensa esse coração, mas os pastores, que são os líderes da igreja, que tem que estar atento a isso. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, para o livro de Atos, na verdade, no início, quando fala da igreja primitiva, a Bíblia diz que eles eram todos unidos na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Todos comiam. Não existia isso de venda. Ah, mas naquela época não pagava aluguel. Não importa. Não importa, mas tinha outras necessidades que a igreja enfrentava. A igreja primitiva ajudava muito o seu próximo, por exemplo. Então, ali todos comiam. Se meu filho come, o seu come. Isso é evangelho. Mas como um lugar que se chama Casa de Deus, que é assim que nós chamamos o local onde nós nos reunimos para buscar o Senhor. Casa de Deus, uns comem e outros não comem. Quem tem dinheiro come, quem não tem não come. Lembra da ceia? Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo, ele diz que, ele fala para o povo de Coríntios, eu não vos louvo, vocês estão se ajuntando para pior e não para melhor. Porque uns comem demais, porque quando ele fala assim, uns se embriagam e outros têm fome, o original da palavra embriagar é a conotação de comer demais, segundo algumas bíblias de estudo. Então assim, uns comem demais e outros vão para casa com fome. Nisso não vos louvo. Isso não é a ceia do Senhor. E aí no final ele dá a instrução de como realizar a ceia. Ele fala assim, quem tem fome, come em casa. Na casa de Deus, se tiver um bolo, tem que ser para todos. Se tiver um almoço, tem que ser para todos. Porque se somos família, se somos irmãos, não existe justificativa para eu estar comendo e o irmão do meu lado não poder comer. Não existe. Ah, não tem dinheiro, não pode comer. Isso é antibíblico. Então os pastores que têm que estar atentos. Graças a Deus, na igreja que eu congrego, meu pastor não aceita cantina. Quando tem alguma coisa de comer lá, todos comem, visitantes comem, às vezes até vizinho. De 3 em 3 meses, como a igreja não tem muitos recursos, nós fazemos o de 3 em 3 meses, o de 4 em 4 meses, no último domingo, um bolo para os aniversariantes do quadrimestre. Antigamente fazia uma vez por mês, mas os recursos são poucos hoje, então a gente faz de 4 em 4 meses, comemorando o aniversário dos irmãos. E todos comem, aqueles que podem ajudar, ajuda, quem não pode ajudar, vai comer da mesma maneira. E às vezes até vizinho ao lado da igreja já comeu do nosso bolo, do nosso salgadinho. Isso sim agrada o coração de Deus.
Mas não que pessoas que vão para um culto para adorar a Deus e volta triste porque seu filho, sua filha pediu para comer e não pôde dar, porque tem que pagar. Então, fica atento aí, pastores. Quem cuida da obra é Deus.